Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar Espiritismo e Educação, transmitido pela Web Rádio Estação da Luz. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo. O que quer dizer que você pode participar enviando a sua mensagem. Pode também fazer uma pergunta dentro do tema que estamos aqui conversando, debatendo. Então, tanto através do Facebook quanto do YouTube, você acompanha o nosso programa e pode, então, participar. Está aí na tela já, e também os canais do WhatsApp, para que você possa fazer a sua participação. Muito bem, antes de apresentarmos o tema, você já está vendo aqui, compartilhando a tela comigo, nosso amigo Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, obrigado, Marcos Tavares, que está sempre aí nos apoiando. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos mais uma vez, por mais esse dia. E que as vibrações do nosso Mestre Jesus, através dos seus ensinos, possam estar conosco, nos envolver até o final do nosso programa. Hoje, nós vamos fazer um tema, vamos iniciar, na verdade, um novo tema, né? Educar os filhos, Jesus no coração. E já temos aí a participação da nossa Elizabeth Alves Cabral, nos dando aí uma boa noite. Boa noite a você também, Elizabeth. E o tema de hoje tem, na verdade, por base este livro aqui que vai aparecer agora na sua tela, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, da Lúcia Moisés, publicação da editora M. Especificamente, nós hoje vamos trabalhar o capítulo 2 desse livro, que tem por título Jesus no Coração. Agora, Ronaldo, uma coisa que me chamou a atenção neste texto da Lúcia Moisés, que, aliás, é uma grande educadora, radicada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, tem um envolvimento com o movimento espírita muito grande, várias obras educacionais já publicadas. Lúcia Moisés, inclusive, ela já está aposentada, mas ela foi professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Mas o que me chamou a atenção, Ronaldo, não sei se chamou a sua atenção também, que embora o capítulo se chame Jesus no Coração, ela não inicia com Jesus. Ela inicia falando conosco sobre as redes sociais e os games online. Ou seja, quando você inicia a leitura do capítulo, aparentemente parece que a Lúcia Moisés errou o caminho. Será que foi isso que aconteceu, Ronaldo? Antes de mais nada, Marcos, está aí, só para lembrarmos que nós estamos em outubro, mês de Kardec, e o Outubro Rosa. Isso. É bom falarmos um pouquinho sobre isso. 2 minutinhos, mas é o suficiente. Primeiro Kardec e aí o Outubro Rosa. Pois é, outubro, para quem não sabe, é o mês em que comemoramos a data de nascimento ou de reencarnação do nosso Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que esteve conosco a partir do dia 3 de outubro de 1804. Então, é um mês que o movimento espírita dedica muito a realizar comemorações, seminários, encontros e assim por diante, homenageando Allan Kardec, que, junto com os espíritos superiores, nos trouxe novamente, porque, na verdade, o fenômeno espírita sempre existiu, mas o espiritismo vem explicá-lo, né? Explicar a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, fica aqui a nossa homenagem a Allan Kardec, o chamado codificador do espiritismo, que nos entregou a doutrina em 18 de abril de 1857, mas ele reencarnou em 3 de outubro de 1804. E agora você fala do Outubro Rosa, Ronaldo? Eu não sei, o Outubro Rosa lembra o quê? Outubro Rosa, não? Lembra rosa. Setembro é o mês de suicídio. E Outubro Rosa é específico ao câncer.
ao De que câncer. câncer estamos falando? Nós estamos falando especificamente da mulher, o câncer de mama, né? E nós temos já há alguns anos que os meses têm recebido campanhas específicas, e essas campanhas têm tido a sua cor também. Então, você lembrou bem, em setembro, com a cor amarela, nós fizemos toda a campanha de prevenção ao suicídio. E nesse mês de outubro, com a cor rosa, nós fazemos a campanha de prevenção ao câncer de mama, que atinge principalmente as mulheres, mas não somente, porque nós, homens, também somos suscetíveis dessa doença. Então, como diz o antigo ditado, prevenir é o melhor remédio. Então, está aí 2 momentos importantes no mês de outubro. 218 anos do nascimento de Kardec. Ivonete está aí também, muita paz, gratidão por sua presença também. Bom, Marcos, realmente essa colocação, essa observação dela inicial, quando eu comecei a ler, eu comecei a fazer muitas indagações. Vamos lá. Não vamos culpar aqui a tecnologia, porque seria um erro em culparmos a tecnologia. Mas podemos, sim, dar limites, e é o que não está havendo nesse processo, como em qualquer época da humanidade, os limites, os excessos em qualquer situação. E no caso específico aqui, ela vai retratar bem esse aspecto tecnológico, pela qual nós passamos e que não há limite. Muitas vezes, e talvez uma das coisas principais no processo de educação familiar está nos limites onde pais ou quem o esteja educando, dando os primeiros acordes da educação, acaba se esquecendo dessa parte. E, geralmente, o que ocorre deixa, enquanto ele está ali quietinho no celular ou na internet, eu fico tranquilo, eu fico em paz. Mas esse em paz é relativo, porque sempre que no primeiro momento chama uma coisa simples, está na hora de ir para a escola, ou levantar de manhã, porque muitas crianças, eu falo por experiência em escola, muitas crianças que estudam pela manhã chegam com sono, cansado. Que hora você foi dormir? 10h30, 11h. Às vezes meia-noite, escondido do meu pai, da minha mãe, da minha avó, enfim, que eu estava no celular embaixo da coberta. E aí, Marcos? Olha que interessante. Então não é o aspecto tecnológico, mas de como está sendo conduzido este processo no desenvolvimento cognitivo e afetivo desta criança, no seio familiar, em relação aos limites de todos os aspectos. Mas ela é feliz, porque ela faz uma indagação. Quem poderia imaginar que um dia os meninos iriam preferir jogar virtualmente, diante dos seus televisores ou computadores, a realizar esses mesmos jogos ao ar livre, juntos aos seus colegas? Até porque tem um outro agravante aí também. Porque ao longe eu faço o que eu quero, que às vezes perto eu ainda tenho que fazer algumas acomodações e me frear. E ali não. Tem as fake news da vida, eu posso mentir, por exemplo, e quando eu estou em grupo eu posso até mentir, mas uma hora a coisa vai acontecer de outra forma. Mas ali não, na internet, eu vi, foi isso, e por aí vai, N questionamentos. Mas, Marcos, eu só pontuei alguns pontos importantes que eu corroboro com o que você acabou de colocar. Pois é, a Lúcia Moisés, nesse capítulo 2, que ela intitulou aqui Jesus no Coração, ela abre o seu texto. Aliás, para quem está entrando no programa agora, nós somos baseados neste livro aqui, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, da Lúcia Moisés. Ela lembra que, realmente, quem haveria de imaginar que hoje, né, as crianças preferem ficar na internet do que presencialmente. Preferem desenvolver as suas atividades através das redes sociais e os chamados jogos online, ou games. Bom, tanto eu quanto você, Ronaldo,
Nós somos de uma geração não eletrônica, não online em relação à nossa infância. Mas nem por isso não tínhamos também os nossos subterfúgios para fugir dos limites que nossos pais queriam nos entregar e mostrar como necessários. Por isso, quando você abriu a fala que nós não temos que condenar a internet, não temos que condenar as redes sociais e mesmo os jogos online, está acertadíssima, porque o problema não é esse. O problema é realmente de educar, é de fazer com que a criança compreenda a necessidade dos limites, compreenda a necessidade de respeitar os direitos do outro, e que nem tudo é possível fazer, né? Que a própria vontade não pode ser obedecida sempre. Me Não é assim. permite, Marcos, me Diga lá. permite uma parte. Lembra da televisão como era? Que Sim, estavam culpando a televisão, os programas televisivos. Mas se você não ligar a televisão ou não colocar os limites neste processo de educação, então estava se culpando os programas de televisões. Lembra, nós pegamos muito isso, não podia ver. Até certa hora o desenho tal, o filme tal, enfim, e por aí vai. e antes disso, Ronaldo, né, a partir da década de 30, né, décadas de 30, 40, 50, porque a televisão aqui no Brasil vai surgir na década de 1950. Então, antes, nós tínhamos o rádio. E o rádio era o grande vilão, tá? Porque costumava-se colocar o rádio na sala, né? Tinha as radionovelas, e vai por aí afora, né? E criança só podia ficar até um certo ponto para ouvir isto ou aquilo. E o rádio era considerado um vilão, porque as pessoas deixavam de conversar entre si para ficarem grudadas naquela transmissão radiofônica. Aí veio a TV na década de 1950, aí a TV, com a telinha mágica da TV passou a ser a grande vilã pelos problemas de relacionamento familiar, pela falta de educação e assim por diante. Nós convivemos com isso durante muito tempo, até que surgiu o computador e a internet. Nossa, aí virou febre. E quando criaram o celular, então, aí acabou, né, Ronaldo? Porque aí agora esse celular, ninguém tem tempo para mais nada, ninguém conversa com ninguém. Mas acontece que o rádio, a televisão, o computador, a internet, o celular, redes sociais, jogos, assim por diante, nada disso tem que ser condenado. São tecnologias desenvolvidas por nós, seres humanos, em princípio, para facilitar a nossa vida. Então, é o que eu também sempre digo: tudo depende do uso que fazemos dessas tecnologias. Ou seja, não é, Ronaldo? Não adianta acusar a tecnologia pelos nossos problemas de relacionamento familiar, de falta de educação, de falta de limites e assim por diante. Não. A questão sempre vem para o nosso colo, porque ela é nossa, seres humanos, espíritos reencarnados que somos. O que nós temos que fazer com as crianças e os adolescentes atualmente é mostrar a elas que tem tempo para cada coisa, tem o seu devido lugar para cada coisa, e que você não pode substituir o relacionamento humano por 1 milhão de seguidores na rede social. Porque esse 1 milhão de seguidores não significa que sejam seus amigos. E mesmo que sejam, vamos considerar que não, o meu 1 milhão de seguidores, eles realmente significam 1 milhão de amigos. Mas uma coisa é você estar presencialmente, abraçando, tocando, conversando, trocando ideias, e outra coisa é você estar online. A diferença é muito grande. E a Lúcia Moisés, aqui no texto, ela tenta justamente destacar essa questão. E aí ela vai começar a levantar aqui no texto, pouco a pouco, qual o caminho que nós precisamos fazer para sairmos dessa intelectualidade, dessa coisa
online, muitas vezes fria, inconsequente, fútil, para chegarmos a uma área que precisa ser muito trabalhada, que é a área sentimento. Aí alguém, se for aí um adolescente, um jovem, já deve estar pensando: eu já sei onde ele quer chegar. Ele quer falar de Jesus. Lá vem eles de novo para falar do Cristo. Calma, de fato nós vamos falar dele, não tem como. Aliás, o próprio título do capítulo é Jesus no coração, tá? Claro que nós vamos chegar lá. Mas a Lúcia Moisés, na sequência do texto, vai apontar, né, Ronaldo? Aí, a nossa Elizabeth e a Ivonete aí participando e mandando suas mensagens. A Lúcia Moisés vai apontar alguns estudiosos que têm se debruçado sobre essa questão, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que estão demasiadamente ligados ao celular, à internet, porque isso tem consequências, não é, Ronaldo? Com certeza. Aí é que está. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando justamente nos TDAH da vida, TDA, os transtornos. Agora, tem um transtorno, que tem né, o transtorno de déficit de hiperatividade, transtorno de atenção. Agora, tem um que ninguém fala, que é o TDL. Você sabia? Pois não, eu estava conversando outro dia aqui em casa sobre esse transtorno. Tá? Transtorno Eu, de déficit de limites, que ninguém fala sobre ele. exatamente. Tá? E que normalmente, Ronaldo, é ligado a um outro transtorno, que é o de falta de educação. É isso aí. Não é? Limites e educação. Pois é. Então, não estamos aqui, parece que pode parecer para alguns que estamos aqui dizendo que os transtornos não existem. Não, não. Mas uma das causas está nos limites. O não, quando dá o não, principalmente quando a coisa está ali muito focada no mundo irreal, não é o mundo real, que é o mundo irreal. Olha, Glória, muita paz, Glória, que Jesus te abençoe. Ivonete, Elizabeth, todas vocês. Não, parece que esquecemos que estamos lá estamos lidando com seres humanos, seres racionais, que, dentro de um padrão que não muda, é sempre uma mesmice, ele acaba ficando indiferente com as situações reais do mundo. É o que eu falo em observação de pesquisa em escolas, inclusive em faculdades. As pessoas parecem que se perdem no mundo irreal e até mesmo do sentimento ficam frias e ao mesmo tempo, olha que paradoxal, Marcos, frias e ao mesmo tempo emotivas quando perdem, porque é a falta de, mas é um sentimento egoístico. Percebe como é paradoxal? É meu, eu. Eu fico imaginando, Marcos, se nós tivermos num mundo todo uma falta de luz ou mesmo de internet por uma semana. Eu fico aqui a imaginar os transtornos, como irão afetar muito mais. E vou dizer, sem medo de errar, talvez até levando muitos ao suicídio. Você sabia? Concordo com você. As substâncias essa falta, essa abstinência leva desse processo da internet, ela é muito feliz nisso, que é o lado humano, leva substâncias orgânicas, químicas, no próprio organismo, que não é diferente de uma droga. Olha que interessante, e não é eu que estou dizendo, pesquisem que a própria ciência já fala sobre isso. Então, os excessos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, é o que tem ocasionado a perda
está a afetividade, do lado da humanização, que as pessoas pedem. Olha, aqui um exemplo. Nós estamos aqui agora numa transmissão usando a tecnologia, chamando-nos a atenção num processo de educação, salutarmente colocando todos os aspectos através da tecnologia. Eu na minha casa, você na sua residência, Tavares em Natal. Olha que interessante. Mas profícuo, salutar, educacionalmente falando, dentro de um processo natural, real, de um mundo em que nós estamos vivendo, trazendo a tecnologia no bom sentido a que ela deve realmente estar intrínseca. É por isso, né, Ronaldo, que eu estava falando, porque nós não temos que acusar a tecnologia. Você pegou muito bem. Nós estamos transmitindo o programa através da internet, utilizando recursos tecnológicos. Um aplicativo que é específico para a transmissão. Nós temos o nosso responsável, que é o nosso querido Tavares, que está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, enquanto eu e você, Ronaldo, estamos no Rio de Janeiro. Então, utilizando toda essa tecnologia, estamos transmitindo o programa através das redes sociais, o Facebook e o Instagram. E sendo úteis, conversando sobre a educação, ou seja, as ferramentas estão sendo utilizadas utilmente. Por isso, nós não temos que condenar as ferramentas. Agora, temos sim que questionar o uso que fazemos dessas ferramentas. E você lembrou bem, porque cria dependência quando nós não temos um autocontrole, quando não temos limites. Essa dependência, ela é como se fosse uma dependência química, porque ela também nos desequilibra mentalmente, psiquicamente e acaba atingindo o organismo. É isso o que vai acontecer. Tanto que hoje já se fala justamente disso. É um transtorno, né? Uma dependência. E você falou aí, o que aconteceria se ficássemos sem internet durante uma semana? Bom, Ronaldo, eu acredito que nós teríamos uma epidemia de depressão e de suicídio. Sim, perfeito, é isso. A Elizabeth, Marcos, está até fazendo uma observação aqui, eu vou ler. Ela diz assim: o deixar para lá dos pais e dos professores, gostei, ela está colocando também o processo de educação na escola, professores, diretores, enfim. De uma forma geral, com relação às mídias sociais, terão consequências espirituais que poderão correr em breve espaço de tempo na sociedade? É uma pergunta. Sim, sim. Nós temos que lembrar que os desencarnados, que chamamos de espíritos, eles estão conosco o tempo todo. E como aprendemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, eles interferem na nossa vida muito, mas muito mais do que podemos imaginar. Então, quando nós deixamos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, sejam eles nossos filhos, nossos netos ou nossos alunos, quando nós os deixamos dependentes dessa tecnologia toda, só navegando o tempo todo na internet, eles podem estar recebendo, através do pensamento, orientações negativas de espíritos inferiores, que podem levá-los a acessar conteúdos que podem provocar danos morais muito profundos. Hoje já existe. E é uma obsessão isso. É uma obsessão sutil. E nós estamos assistindo, e as autoridades e os cientistas estão preocupados com isso, essa indução em que jovens estão se mutilando, estão cometendo suicídio e assim por diante, por acessarem conteúdos para os quais eles não têm um preparo emocional, eles não têm um amadurecimento moral para discernir o certo do errado, o bom do mal.
Então, os pais precisam ficar atentos, precisam dialogar, conversar, mostrar, se interessar, né? E mostrar, olha, cuidado com os conteúdos, por causa disso e daquilo, nem tudo é para nós, né? E começar a mostrar que precisa ter limites no uso, né, do celular, do computador e da internet. E isso é educar. Ah, dá trabalho, né? Mas se nós não fizermos isso, olha o problema que nós estamos deixando ocorrer e que pode sim se agravar mais à frente. E ela continua aqui nessa primeira página, que é interessante, ela, de fato, as rápidas mudanças que estão ocorrendo nos modos de vida da sociedade se refletem fortemente no universo infanto-juvenil. Até porque, Marcos, está em formação. A gente tem que pensar nisso, nós precisamos pensar nisso. Está numa formação ainda de formação e informação. Então, como isso está chegando de uma forma deturpada ou salutar, é perigoso, independentemente dos momentos atuais. Nós voltamos lá atrás, só que hoje a informação e esse falso conhecimento do conhecer erroneamente acaba atrofiando e trazendo as consequências graves durante o processo infanto-juvenil. Porque vai se tornando o errado certo e o certo errado. As inversões de valores se agravam cada vez mais. Ora, se este lar não está, não quero dizer 100%, mas dentro de uma característica de equilíbrio, de uma formação mais adequada em relação ao ser que está ali, e nós mesmos, é claro, vai trazendo consequências graves que hoje nós estamos vivenciando, consequências causadas lá atrás e durante esses 30 anos para cá com a tecnologia de informação e por aí vai. A inteligência artificial já é um assunto discutido nos meios científicos e acadêmicos que tem as suas consequências. Olha que interessante. Então, é preciso urgentemente pararmos para refletirmos dentro do lar, começando no lar e nas escolas, um debate sobre isso, de fato. Assim como se fala tanto na nossa época, o sexo é um tabu. Falar sobre as drogas ainda é um tabu. Hoje se fala, às vezes, perdendo de fato as consequências, as causas de efeitos moralizadores que precisam ser, de fato, discutidos em qualquer meio da sociedade, principalmente no lar e nas instituições educacionais. Eu vou dar um exemplo aqui, bastante prático, porque hoje esteve aqui em casa uma sobrinha neta, ela tem 5 anos de idade. Todo mundo sabe, né, que as crianças de hoje são ágeis, rápidas, dominam essa tecnologia com a maior facilidade. E ela, então, a TV estava desligada, ela foi lá, pegou o controle remoto, ligou a TV e fez o acesso para a Netflix. Então, eu olhei para ela e disse assim, vem cá, não está faltando uma coisa? Você não deveria ter pedido licença e perguntado se pode? Aí ela, eu posso? Pode, tudo bem. E aí, como ela já domina o controle, já conhece, né? Ela começou a olhar, né, o que tinha ali no catálogo da Netflix. Aí ela parou lá num filme e falou, esse filme não é para você. Você só tem 5 anos. Não é tudo que você pode assistir. Vai
vai indo para baixo aí, nas playlists aí, vai. Aí chegou lá em desenhos animados. Pode parar aí. Aí você pode escolher. Tá? Mas que lá em casa, na sua casa, Olha aí. papai e mamãe tem lá a sua orientação, e eu não estou aqui para discutir isso, mas você está aqui, tá? E aqui eu vou lembrar de novo a você só tem 5 anos, e certos conteúdos não são para você, e você vai até ter dificuldade de entender. Mas alguém agora, Ronaldo, vai lembrar assim, o que é isso, Marcos? Você está lidando com um espírito reencarnado, que já tem muito conhecimento das vidas passadas, da sua preparação no mundo espiritual para a reencarnação. Esse espírito pode ser mais velho do que você, mais inteligente do que você, ter mais conhecimento do que você. Tudo isso é verdade. Não resta dúvida. Mas esse espírito está iniciando uma nova encarnação, num novo corpo, assumindo uma nova personalidade e tendo que passar pelo estágio da infância, quando o espírito pensa como criança e não tem toda a sua capacidade, porque o próprio organismo biológico não permite. E aí você que já passou por essa fase da infância, que já passou pela fase da adolescência, e provavelmente já passou pela fase juvenil. E eu vou parar por aí, né, para a nossa idade não avançar demais. Você tem a experiência desta existência somada à experiência espiritual, né, que lhe pertence. Então, o que compete a você? Se você for pai, mãe, avô, avó, tio, tia, professor, professora, evangelizador, evangelizadora, o que compete a você fazer? Orientar. E mostrar que existem limites, que não pode tudo, também não pode acessar qualquer coisa. Ó. Então, compete a você e dizer o não. Não, esse desenho, esse filme, não. Só que agora está na hora de desligar. Por quê? Porque agora é hora de comer, agora é hora de não sei o que. Ela tem o dever lá da escola para fazer. Tudo isso está ocorrendo na família. E lá na escola? Ora, professor é um educador. Portanto, ele está na escola para educar, muito mais do que simplesmente transmitir conhecimento. Ele está ali para educar, trabalhando junto com a própria família. Pelo menos esse é o ideal, é o que deveria acontecer. Então, nós não podemos perder a oportunidade, porque se deixamos passar, você deixa, pronto e acabou, a responsabilidade é sua. E você vai ter que responder perante a lei divina pelo caminhar lá do seu filho, do seu aluno, o qual você deixou, né? Deixa aí, deixa acessar, ficar assistindo aí, como você bem colocou, Ronaldo. Pelo menos vou ter umas horinhas de sossego. Mas qual é o conteúdo que ele está acessando? O que ele está aprendendo com isso? Que valores ele está desenvolvendo diante daquilo que ele está assistindo ou fazendo na internet? Então, muito cuidado com isso, porque isso vai repercutir na formação moral, ética, espiritual dele no futuro. Marcos, eu acho que você está falando muita asneira, não leva a mal, não. É mesmo? É melhor deixar as crianças à vontade, entendeu? Até porque não estou com mais idade para fazer isso, não. Assim, você vê a criança espernear, às vezes eu estou no mercado, ela bate o pé, toma, segura o celular. Aí ela, graças a Deus, se eu não estou com o celular ali na hora, nossa, nem sei o que ia acontecer. Pois é, Ronaldo. Você retratou bem o que muitas pessoas pensam e fazem. Não é? Mas, para educar, não existe idade, nem do educando e nem do educador. Se, afinal de contas, nós estamos com a criança, nós somos educadores. Não importa a idade que tenhamos, nós temos simplesmente que educar.
Educar dá trabalho? Dá. Mas é preciso corrigir, é preciso mostrar firmeza, mostrar que tem os limites. Não adianta espernear, não adianta fazer carnaval, não adianta chorar. Não adianta. Você vai, olha, não pode, agora não é a hora. Ah, então deixa eu ver um desenho no celular. Não. Não, porque você veio comigo no supermercado para aprender as coisas aqui, para me ajudar, não é mesmo? Então, não é assim. Então, muito cuidado com essa história de usar o celular como tábua de salvação, né? Ah, mas não é o celular, não, aquele biscoito que eu gosto. Se não me der, eu vou bater o pé. Aí você resolve isso dizendo assim: ó, na próxima vez vai ficar em casa, né? Mas você não resolveu nada. Você está trocando uma coisa pela outra, usou de uma ameaça. Não, isso não é educar. Você está fazendo uma troca. Não. Ó, se você quer passear comigo, né, tem que ficar quieto. Não pode fazer essas coisas, porque se fizer essas coisas, vai ficar em casa e eu não saio mais com você. Você não está educando, você está usando de ameaças. Ó, ameaçar não é educar. Se E ficar quietinho, se ficar quietinho, aquilo que eu prometi a você, quando chegar em casa, eu vou deixar, tá bom? Ver televisão. Aí pode. aí é o outro lado, né, Ronaldo? Que é o lado da barganha, é o lado da premiação. Ó, você vai comigo lá no supermercado, hein? Se você se comportar, se você ficar quietinho, legal, não dá nenhum problema, quando chegar em casa, aí você pode mergulhar no sorvete, pode isso, pode aquilo. Estamos combinados? Aí você diz, está vendo? Estou usando o que eles explicaram lá no programa, que tem que fazer os combinados. Não, acho que você não entendeu. Não é isso, não. Porque você está fazendo troca, barganha. Isso também não é educar, não é desse jeito, né? Engraçado, Marcos, é paradoxal, estou sempre falando essa palavra. Quer ver? Educar dá trabalho. Uma fralda, ai, paz, feze. Ai, não, eu vou me empenhar para que isso acabe logo, para que ela já saiba se limpar, já saiba tomar seu banho. Olha que interessante. Aí, não, é porque está me cansando. Eu estou exausto já de não aguento mais trocar fralda. E aí, Marcos? Mas aí há um interesse particular que eu quero me ver livre daquela situação. Só que no processo de educação que já cresceu, o ficar livre é dar baganha, é troca de interesses. E aí, Marcos? É para pensar, né? Com certeza. E você tocou agora num ponto que é importante para conversarmos aqui, olho no olho com os pais. Tá? Você é pai, você é mãe, você tem um filho. Como assim você quer ficar livre dele? Porque ele dá trabalho, né? Então você se esforça até um certo ponto, até um certo momento, para que ele comece a se tornar independente, porque aí se tornando independente, você, ops, não tem mais nada a ver, aí já pode voltar a tocar sua vida, como era antes, e você começa a dizer a ele que tem que se virar, ele que tem que saber. Afinal de contas, você já cresceu, já está um homem, já está uma mocinha. Educar. Educar é amar. Educar é orientar, educar é se dedicar. Nós não podemos pensar nunca em nos livrarmos o mais rapidamente dos cuidados que temos que ter com os nossos filhos, ou com os nossos netos, ou com os nossos sobrinhos, ou com qualquer criança. Temos que lembrar que nós, que estamos aqui agora, adultos, também já fomos crianças. E, enquanto crianças, nós sempre quisemos que os nossos pais, os nossos avós, cuidassem de nós, nos orientassem, nos educassem. Então, agora, eu tenho que fazer isso com toda a paciência do mundo, com essa nova geração que aí está, que reencarnou, acreditando, solicitando
que nós, que agora já estamos na fase adulta, façamos essa educação com eles. Nós temos que lembrar que os nossos filhos, como diz o Hermínio Miranda, numa obra maravilhosa, né, nossos filhos são espíritos. Esses espíritos, eles vêm até nós por dádiva divina. E como todos nós somos espíritos imperfeitos, com certeza todos eles estão clamando por orientação, por corrigenda, por limites. Então, nós não temos que ficar desesperados, dizendo assim, não vejo a hora dele crescer. Mas mesmo crescido, continua necessitado de orientação, de educação, de limites. Né? Então, nós não podemos nos tornar pais ou professores na escola, não vejo a hora dessa turma, ano que vem, ir para outra professora e, se Deus quiser, ano que vem tem uma turma melhor, porque ninguém merece. Você pode pensar assim, é melhor abandonar, no caso da professora, a educação. E no caso dos pais, tem que repensar com bastante profundidade, porque amanhã, não é, Ronaldo? Olha, eu estou de barba branca, você também está, eu já estou aqui faltando cabelo, você também está aí, tudo grisalho. Amanhã nós vamos precisar dos nossos filhos, porque eles já estarão crescidos, adultos, nós estaremos na velhice, porque hoje em dia eu digo assim, velho eu não sou, eu sou idoso, mas vai chegar uma hora, né, que eu vou ter mesmo que admitir que estou velho, né, que não tem mais jeito. Né? E aí, já que você, né, fez de tudo para empurrá-los, né, e você não tem mais que cuidar deles, eles vão cuidar de você agora? Você que está aí nos assistindo, pense seriamente sobre isso. Marcos, eu ia continuar aqui, mas seguindo um pouquinho aqui a intuição, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho lá na história, no tempo. Uhum. Tempo da Grécia. Os filhos eram educados. Lembra disso? Sim. Partos, né? Eram criados para quê, afinal de contas? A mãe tinha todo o contexto ali com os filhos. Vamos lembrar um pouquinho da educação? Não estou querendo dizer que esteja certo, é mais para começarmos a perceber essa importância da educação familiar. A antiga Grécia é um bom exemplo para o assunto de hoje, porque na antiga Grécia, duas cidades ficaram famosas, pelo menos na história, elas ficaram famosas. A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Atenas foi mais famosa porque a cidade de Atenas era uma cidade dos livres pensadores, era uma cidade de governo democrático. Então, você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar do Platão, do Sócrates, do Pitágoras, do Aristóteles e outros. Todos eles viveram em Atenas. Lançaram as ideias da pedagogia, que depois fomos desenvolvendo e assim por diante. Em Atenas, os pais, e especificamente as mães, eram responsáveis pela educação dos filhos. E depois eles iam para os pedagogos, né? Os professores. Esparta era uma cidade que não tinha um governo democrático, era um governo autocrático. E em Esparta, os pais só cuidavam e orientavam os filhos até os 7 anos de idade. Na sequência, eles eram retirados dos pais e da família e iam viver num ginásio público, em grupos, com um orientador. Portanto, eles passavam a ser cuidados e educados pelo Estado, né, pelo governo de Esparta. E Esparta tinha uma visão muito militarista dessa formação. Era considerada uma cidade grega guerreira. Bom, o que vai acontecer ao longo da história? Atenas sobreviveu. Atenas virou símbolo da cultura grega, helênica, para o mundo. Atenas você visita hoje, vai lá fazer turismo na Grécia e você vai ficar encantado com Atenas e toda aquela sua antiguidade. Já Esparta
Ronaldo, cadê Esparta? Não adianta procurar no Google Maps, né? Esparta desapareceu, sumiu, se desintegrou, se acabou. Por quê? Porque o governo de Esparta desintegrou, desnuiu a família. Tá? Porque tirava os filhos dos pais. Quer dizer, eles passavam a viver nos grandes ginásios. Ou seja, com o tempo, as gerações foram se sucedendo e foram perdendo o contexto lar, família. E Esparta não resistiu. Então, esse exemplo da antiga Grécia, dessas duas cidades, é muito importante, porque, olha só, dependendo da educação que estamos promovendo, dependendo Isso. da orientação que estamos dando às novas gerações, dependendo dos valores que estamos desenvolvendo com essas novas gerações, nós teremos a garantia da subsistência da nossa sociedade ou a desintegração dela com o passar do tempo. Então, você lembrou muito bem essa questão da antiga Grécia. Outro ponto importante da educação, a importância da família e da presença da mulher, é que, se não entender da história, se não voltarmos à história nossa da família, nós vamos agora chegar ao Cristo, quando ele entrega a João e Maria, um ao outro, a própria mãe, a João: mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. O que a mulher, naquela época, sem uma referência masculina, gostaria que você tocasse também, para começarmos a perceber como, ao longo da história, esse sentido de família, a presença da mulher, ela sempre foi marcante e presente. Sem dúvida. Esse episódio da crucificação de Jesus é muito significativo, porque no mundo judaico de então, daquela época, a mulher praticamente não tinha direitos e dependia do homem. Tudo indica, pelas análises históricas e mesmo pelas revelações espirituais, que o pai de Jesus, José, já tinha desencarnado, ele já não estava mais presente. E, portanto, Maria, a sua mãe, era dependente dos filhos. Mas os irmãos de Jesus, e não há questionamento sobre isso, as narrativas evangélicas são muito claras em mostrar que Jesus tinha irmãos, né? Esses não eram muito concordes entre si e nem seguiam, basicamente, Jesus. Então, o que faz o mestre naquele momento, lá na cruz? Sua mãe está lá ajoelhada, chorando, aos pés da cruz, e está João, o evangelista. Ele está ali, o mais jovem dos discípulos. Então ele olha e, sabendo a questão judaica de que se a mulher viúva ficasse sozinha, acabaria mendigando pelas ruas, o que ele faz? Ele diz assim: mulher, eis o teu filho. Ou seja, então ele indica João. E, João, eis aí a sua mãe. Tá? Ou seja, ele nem avança na explicação porque ficou implícito. Tanto João quanto Maria entenderam. João imediatamente captou a mensagem, né? Sim, eu devo cuidar dela. Tá? Como cuidou? O tempo todo. Em parte, lá em Jerusalém, depois, quando eles fazem um retorno à Galileia, e, na sequência, quando João começa, então, as suas pregações, aí, então, Maria de Nazaré vai com ele e vai viver com ele lá na cidade de Éfeso, até o fim da sua vida. E a mulher é muito marcante, porque nós precisamos entender que quem foi que seguiu Jesus nesse momento derradeiro? Fora João Evangelista, as mulheres. Quem foi lá no túmulo, logo no domingo pela manhã? Tá? Mulheres. Quem anunciou aos discípulos a ressurreição de Jesus? As mulheres, e nesse caso específico, Maria Madalena. As mulheres sempre estiveram presentes no apostolado de Jesus. Por isso que elas são tão importantes na educação e na orientação
E por isso que, na atualidade, estamos trabalhando os direitos iguais, o respeito a isso. Porque a mulher tem o lado do sentimento que, às vezes, nós, os homens, não temos. Porque nós somos mais práticos, mais intelectualizados, mas na educação é preciso ter sentimento. Então, a antiga Grécia nos dando exemplo, principalmente lá em Atenas, e também próprio Mestre Jesus. E temos também, olha que interessante, um assunto vai puxando para nós vermos que o sentido de família, o aspecto de família, ela não pode perder esse padrão. E qual é esse padrão? É esse aqui, ó, do Êxodo 20, versículo 12. Olha só. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Olha que interessante. E aí me lembra, Marcos, aquela passagem dos pais que foram visitar os pais com seus filhos, que os filhos foram com os pais visitar os seus avós. Essa passagem era boa você relembrar de novo. Vai no asilo, olha, vamos levar. Não é isso? Lembra Pois dessa? os avós estão lá no asilo, eles fazem toda a visita. Na hora de ir embora, o garoto, então, olha para o pai, porque o pai pergunta para ele, gostou de visitar seus avós? Ah, gostei, pai, foi bom, que agora eu já sei o que eu tenho que fazer com o senhor e a mamãe quando vocês ficarem velhinhos. Aí o pai falou, o quê? Como é que é? Peraí, foi lá, tirou os pais do asilo, de agora em diante eles vão viver conosco em casa, até o final da vida deles. É isso que nós temos que fazer, porque o pai percebeu, cara, meu filho raciocinou rápido. Vovô e vovó, papai não colocou no asilo? Então, quando papai e mamãe ficarem velhos, é só jogar para o asilo, não é? É as referências. Quais referências nós estamos deixando? Eu sempre digo aqui com família. Hoje eu estou falando com a minha filha. Eu pequei muito pelo excesso. Pequei pelo excesso, mas nunca negligenciei qualquer fato. A gente peca, às vezes, pelo excesso, mas negligenciar aspectos cruciais da educação, não. Nem como filho com os meus pais, que eles presenciaram também, que você conhece, né? Desencarnaram aqui em nossa casa. Meu pai comigo aqui, minha mãe depois com meu irmão. E aí? E sua mãe também, sua mamãe também, com você em casa. Olha que interessante. Então, esses exemplos e tantos outros, pequei pelo excesso, mas jamais negligenciando pontos fundamentais da educação, que uma delas são referências. Quais as referências importantes que nós estamos deixando para os nossos filhos? Olha que nós comentamos da Grécia, fomos em Jesus, estamos aqui em Êxodo. Eu tenho várias coisas aqui para falar até no próprio Evangelho, a própria Bíblia. Eu fui no Velho Testamento e no Novo. E sem nenhum cunho aqui de colocar aspecto religioso, mas sim de religiosidade, porque a educação é um assunto de religiosidade, não é de religião. De termos, de fato, aguçado em nós, dentro de nós, essa importância. Quais exemplos e referências estamos deixando para os nossos filhos e nossos netos? E nós vamos deixar essa pergunta, Ronaldo, no ar, né? Para continuar semana que vem, né? Quando você vai trazer essas outras referências também. Né? Que o relativo já está mostrando aqui, ó, estamos no final do programa, que pena. Mas é isso que eu ia falar agora. A semana que vem promete, espero que vocês estejam conosco para que possamos fazer junto essa reflexão. E aí? Que referências? O que temos deixado? O que estamos contribuindo? Às vezes, Marco, eu não sou pai nem mãe, mas o que tem deixado para os sobrinhos? Para aqueles que estão comigo em relação à minha vida em si, como tio, como, não é isso? Como sobrinhos que tenho, educando-os, enfim, na escola, enfim, aonde nós estivermos. Que exemplos, que referência eu estou cativando para aquele que amanhã ou depois eu estarei também colhendo
alguma coisa, de bom ou de ruim. Mas chegamos aí, Marcos, estamos chegando ao nosso final realmente. Eu creio que vai ter muito assunto ainda para a próxima segunda-feira. Sem dúvida. Então, na nossa despedida, lembrando que nós estamos aqui trabalhando o capítulo 2 desta obra aqui, Educar os Filhos, compromisso inadiável, da Lúcia Moisés, publicação da Editora M. Ronaldo, um grande abraço a você, vamos prazer estar com você hoje aqui, dividindo a nossa telinha. Estaremos, se Deus quiser, de volta na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, com o nosso programa Espiritismo e Educação, prosseguindo este tema, Educar os Filhos, Jesus no Coração. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até nosso próximo encontro.